Oi pessoal, eu sou a Cris Tardáguila, diretora da agência Lupa, e este é o primeiro vídeo da primeira semana do curso Fact Checking, ferramenta para combater notícias falsas, uma realização da Associação Nacional de Jornais com o Knight Center e o apoio do Google. Será um prazer seguir com vocês pelas próximas semanas. Bom, gente, nesse primeiro módulo, a gente vai estudar a origem do fact-checking. Como é que isso tudo começou? Mas para a gente chegar lá, eu queria fazer um convite a vocês. Vamos analisar algumas notícias falsas recentes e ver o impacto que ela teve na vida das pessoas. A primeira delas é a Fabiana de Jesus. Talvez alguns de vocês se lembrem. Em 2014, a Fabiana de Jesus tinha 33 anos, estava em casa, no Guarujá, em São Paulo, quando foi confundida com uma mulher cujo retrato falado tinha sido distribuído por uma página de Facebook. Esse retrato falado dessa mulher era supostamente atribuído a uma pessoa que sequestrava crianças na região para praticar magia negra. Bom, resultado: os vizinhos da Fabiane foram até a casa dela, arrancaram ela, pontapés, chutes, quebraram as costelas, enfim, feriram muito a Fabiane, que naquela tarde teve traumatismo craniano e morreu vítima de notícia falsa. Alguns podem dizer que isso acontece só no Brasil, que é coisa de país desenvolvido, subdesenvolvido e tal. Mas na verdade não. E aí vai um outro exemplo do impacto da notícia falsa. Em julho do ano passado, quando a França comemorava seu feriado nacional, um caminhão atropelou de forma enlouquecida mais de 80 pessoas na cidade de Nice. Vocês se lembram, não é? Pois bem, naqueles dias, um professor canadense que jamais havia pisado na França foi acusado de ser o terrorista por trás daquela ação. Agora veja bem, por que isso aconteceu com aquele professor? Porque ele postou uma selfie na internet. E essa selfie foi roubada, adulterada, e nela aparecia o professor com um colete de bombas e um detonador. Veja bem, por dias esse professor foi alvo de ódio na internet. Teve que pedir ajuda desesperada a seus amigos e companheiros para que não sofresse algo parecido com o que aconteceu com a Fabiana de Jesus. Assim sendo, gente, a gente faz uma abertura do curso para mostrar para vocês que a gente precisa realmente lutar contra a notícia falsa. Não é nada fácil, mas existem técnicas para fazer isso. Bom, o fact-checking em si começou nos anos 1990, lá nos Estados Unidos. O primeiro grande checador que a gente conhece, que se tem notícia, é o americano chamado Brooks Jackson. Em 1990, os Estados Unidos estavam vivendo a possível reeleição do Bush pai. E o Brooks Jackson, ele trabalhava na CNN, no escritório da CNN em Washington. Certo dia, o chefe dele chamou ele para uma reunião e disse que ele deveria começar a olhar de perto os anúncios feitos na televisão americana, os spots, eleitorais, pelas campanhas à presidência. Naquela época ainda estavam na disputa de primárias. Bom, e aí o Brooks Jackson resolveu ficar realmente de olho naquilo e começou a dar verdadeiros e falsos para o conteúdo que ele observava na internet. Resultado: um sucesso estrondoso. O Ad Police, como ficou conhecido a primeira plataforma de fact-checking em televisão, usando essas etiquetas de verdadeiro e falso, o Ad Police foi um sucesso danado. Eu sugiro a vocês, e está incluído isso na ementa do curso, que acessem um vídeo que está em inglês do Brooks Jackson fazendo uma avaliação desse primeiro momento de checagem. Foi um debate acontecido numa universidade e ele fala do impacto que aquilo teve. Ele acha que foi muito interessante a reação dos políticos americanos àquela iniciativa, porque nenhum deles reclamou de ter sido checado. Eles, na verdade, se sentiram, e aí eu abro aspas, quase como se precisassem de um juiz durante o período eleitoral para dizer quem estava falando a verdade ou não. Ou seja, o Ad Police começou muito bem e implantou uma semente que vingou mundo afora. Bom, o Brooks Jackson, depois de atuar no Ad Police, resolveu enveredar para o lado acadêmico, e criou o factcheck.org, uma página que continua ativa hoje em dia, deve ser visitada por quem se interessa por fact-checking e que produz farto material extenso, checagens muito detalhadas, com um viés acadêmico, sempre com muitas notas de pé, um material muito bem elaborado do ponto de vista acadêmico. E bom, quem veio depois do Brooks Jackson foi o Bill Adair. O Bill Adair trabalhava no Tampa Bay Times, na Flórida, em 2007,
quando, inspirado pelo Brooks Jackson e pelo sucesso que havia feito o seu trabalho tanto acadêmico quanto nas eleições do Bush pai na CNN, ele resolveu fundar o PolitiFact. O PolitiFact existe até hoje, é uma grande referência no mundo da checagem e precisa também ser acompanhado por vocês que estão interessados nesse assunto. O PolitiFact, para vocês terem uma ideia, levou um Pulitzer. O Pulitzer é o Oscar, digamos assim, do jornalismo mundial. E foi dado à plataforma em 2009, e aí eu faço uma ponderação. Notem como estamos todos muito atrasados aqui no Brasil. Em 2009, uma plataforma de checagem já havia conquistado os principais jurados, né, o principal júri do mundo em relação ao jornalismo de qualidade. Precisamos, então, avançar nesse quesito. Bom, o PolitiFact, ele não é uma ONG, ele é uma empresa, ele integra um grupo de jornalismo, de mídia, como algumas outras iniciativas de checagem, e ele tem uma escala, ele inaugurou uma escala, uma gradação para classificar o grau de veracidade das informações. Chama-se Truth-O-Meter, que é, digamos assim, um termômetro da verdade, numa tradução bem simples do inglês para o português. Bom, o Truth-O-Meter, ele está registrado e patenteado nos Estados Unidos e consiste num termômetro que vai do verdadeiro, pleno, quando a frase está perfeita, ao pants on fire, que é uma brincadeira de criança para classificar um absurdo pleno, um falso retumbante. Vale a pena também conhecer o Truth-O-Meter em detalhes, viu, gente? Está disponível no site do PolitiFact. Continuando o conhecimento, aprofundando o conhecimento sobre o PolitiFact, eu sugiro também que quando vocês visitarem a página dessa iniciativa, conheçam o Obameter. É um termômetro do Obama, né? Eles acompanharam o Obama, as promessas feitas pelo democrata no início da sua campanha eleitoral e viram ao longo de todo o seu governo se elas foram realizadas ou não. Aqui no Brasil existem algumas iniciativas desse jeito, né? A gente conhece como promissômetro na imprensa, mas não é tão feito com tanto afinco como o PolitiFact fez. Bom, gente, assim acabamos o primeiro vídeo, mas eu já deixo o convite para vocês assistirem o segundo. Nele a gente vai tratar da expansão do fact-checking para fora dos Estados Unidos. Como é que essa checagem de fato chegou na Europa, na América Latina e agora aqui no Brasil? Vem assistir!